As diferentes festas tradicionais são uma expressão rica de cultura de um povo. Por meio de seus hábitos, costumes, músicas e vestimentas, elas frequentemente celebram acontecimentos históricos que foram fundamentais para a formação social de cada comunidade. O Brasil é palco de inúmeras manifestações tradicionais, que variam de região para região. Em Minas Gerais, a Folia de Reis e a Congada, símbolos de fé, história e identidade local, são partes importantes da nossa cultura. Mas qual é a importância dos idosos na organização e transmissão dessas tradições? Como a ciência pode ajudar a fortalecer políticas públicas voltadas para o reconhecimento e preservação das manifestações culturais. De que forma o público com mais de 60 anos troca saberes com os mais jovens para preservar e manter vivas essas tradições? Ficou curioso sobre essas questões ou você até mesmo participa de alguma dessas manifestações? Então, fique até o fim no nosso bate-papo. Eu sou Maiara Mesquita. E eu sou Grace Santos. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. O entrevistado desse episódio tem muitas histórias para compartilhar com a gente. João Vicente da Silva, mais conhecido como Senhor Dão, tem 80 anos e é natural de Lavras, Minas Gerais. Ele participa ativamente da Folia de Reis, liderando a Companhia de Reis Estrela do Amanhã. O principal período de celebração da Folia de Reis ocorre anualmente entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro e representa a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus após seu nascimento. O Senhor Dão começou a participar da Folia de Reis ainda na juventude, por influência de sua família, e ele diz que mantém essa tradição até hoje, com muito respeito e orgulho. Vamos ouvir um trechinho do relato dele? A gente morava na roça e meu pai sempre foi foliões, famoso. E eu via o pessoal no meio do ano convidando o meu pai. E Zé Vicente, você não assume compromisso não, que nós te queremos no nosso grupo para o ano que vem. E eu, tão jovem, novinho, eu ficava ouvindo aquilo. Aí meu pai era cantador de reis, e o meu irmão mais velho. E eu, novinho ali, eu ficava naquela expectativa, né? Aí eu comecei a acompanhar meu pai, meu irmão, eu era muito novo. E aí eu comecei a gostar, comecei a cantar também, cantar o Reis, e o pessoal me ensinando. Então eu comecei muito novo no Reis, mas sempre cantador, cantando na folia. E aí eu fui adquirindo o gosto, e hoje eu tenho o grupo que eu administro, né, que vai fazer, esse ano está completando 25 anos. A companhia chama a Companhia de Reis Estrela do Amanhã. Agora, eu sou um presidente que executa todos os problemas comigo, né? E para prosear sobre esse assunto, nós convidamos a professora aposentada da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA, Elane das Graças Frade. Ela possui graduação em História, é mestre em Educação e doutora em Ciências. Foi professora do Departamento de Gestão Educacional, Teorias e Práticas de Ensino da UFLA, além de ter conduzido diversas pesquisas sobre manifestações culturais e ter sido tutora de núcleos de estudos que abordam o assunto. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora. Olha, eu agradeço o convite de vocês. É uma alegria estar aqui, compartilhando essa mesa juntamente com o Everton. E espero que a gente possa ter uma boa prosa. Participa também deste episódio o mestre e doutor em etnomusicologia, Everton de Brito Fernandes Lopes. Ele foi pesquisador visitante na UFLA e produziu projetos e eventos culturais sobre a preservação, valorização e difusão da cultura do campo, mais especificamente congadas e folias de reis da região do Campo das Vertentes. E atualmente também participa de Companhia de Reis em Lavras. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Gratidão imensa por essa oportunidade. Maiara, Grace, é uma honra aqui também estar participando com a professora Elaine e também falando também junto com o senhor Dom, né, que é um mestre aí, um dos mais sabedores do conhecimento da cultura popular aí de Lavras. Nós já utilizamos alguns termos diferentes nesse episódio. Manifestação popular, festas tradicionais. Afinal, o que é isso e qual o termo correto a ser utilizado? Vocês podem citar outros exemplos além da congada e da folia de reis? Manifestação popular, né, festas tradicionais, a gente está sempre falando que é um conhecimento que vem do povo, né? É um conhecimento popular. E isso também dá origem ao nome folclore, né? Que na verdade a gente está falando tudo a mesma coisa, mas é uma palavra também que vem na sua etimologia, né? É uma expressão em inglês que é folk, povo, e lore, conhecimento, ou doutrina, ou ensinamento, né? Então, em relação também aos nomes das expressões culturais, as expressões culturais elas são muito orgânicas, mas em cada região ela vai assumir um tipo de nome diferente, mas às vezes para a mesma estrutura de prática, seja prática artística, prática religiosa, né? E então, assim, às vezes a mesma prática religiosa que aqui assumiu o nome de congada, pode ser que no Nordeste se assuma o nome de maracatu ou tambor de crioula. Então, isso depende muito da sua localização também. Mas o mais importante é garantir, né, que nesse movimento que a gente está fazendo de reconhecimento dessas tradições, que elas estejam presentes na voz das pessoas, assim como nós estamos fazendo aqui com o seu Dão. Nós não estamos falando no lugar dele, nós estamos dando voz a ele para que ele possa trazer essas manifestações à tona, para que a gente possa reconhecer. Saber dessas manifestações nos faz caminhar para mais próximo da nossa própria identidade cultural. Então, a manifestação popular é uma expressão da cultura de um povo. É isso mesmo, né? Essa expressão, ela pode acontecer por meio da gastronomia, da vestimenta, daquilo que ela toca, como ela vive, o lugar onde ela vive, a formação territorial. E vocês também me perguntaram a respeito de outras manifestações. Quais outras manifestações? A gente tem muitas outras manifestações aqui na nossa região. Então, eu posso citar a catira, posso citar o terno de São Gonçalo, posso citar também a cavalhada, que são manifestações culturais presentes na nossa região. A principal manifestação popular que iremos abordar nesse episódio é a Folia de Reis, já que o Sr. Dão participa ativamente dela. Professora Elaine, você pode nos explicar um pouco mais sobre essa festa popular e a origem dela no Brasil? As folias de reis, elas foram inicialmente pensadas para poder manifestar a nossa religiosidade e a religiosidade católica, não é? Buscando, então, por meio da reverência àquela imagem dos 3 reis magos, na busca, né, por encontrar Jesus recém-nascido na manjedoura. Então, essa foi a ideia da formação dessas folias de reis. E essa expressão folia, né, ela teve um tempo que foi bastante pejorativa, no sentido de pensar que eram pessoas que faziam uma viagem só para se festejar, somente para se ter ali aquele momento de lazer. E a religiosidade que está impregnada nessas folias é muito grande, porque eles buscam o Jesus recém-nascido. A busca é essa. E isso é algo central no catolicismo, o nascimento de Jesus. Então, é por aí que se caminha as folias de reis. E vocês poderiam falar um pouquinho, a gente já citou aqui no episódio, sobre o período que ocorre a maior parte, né? As maiores festas, que é entre 25 de dezembro
e 6 de janeiro. Por que dessa data? No restante do ano, eles também têm algumas apresentações, participam ativamente da folia ou não? Como que funciona? A folia, ela acontece o ano todo. O ápice é esse momento que você se referiu, depois do dia 25 até o dia 6. E a chegada do dia 6 é comemorado o dia dos Santos Reis Magos, não é? E esse dia 6, então, é a culminância de um trabalho realizado ao longo do ano. O que eles fazem ao longo do ano? Primeiro que as folias se transformam, na sua maioria, em associações, na qual elas existem um trabalho social a ser desenvolvido, seja ele de ensinar as cantigas, de produzir a canção que vai ser cantada naquele ano. Geralmente são canções inéditas que são pensadas e feitas ali pelos cantores e pelos compositores, que são cantadas, não é? E os marungos, que são aquelas pessoas que vêm fantasiada à frente das folias, os marungos têm a missão de apresentar, de abrir caminho. E esse abrir caminho é pela cantiga, pela voz. Eles vão dançando, eles vão cantando, e em muitas folias são os marungos que vão declamar essas pequenas poesias que são feitas ao longo do ano para poder fazer essa apresentação ao menino Jesus. Excelente, é importante, né? Porque senão acaba que a gente pensa que acontece só nesse período, né, de fim de ano, início de ano, mas a gente sabe também, né, que eles trabalham o ano todo para que ao fim tenha assim uma boa festa, uma festa muito bonita, por sinal. O Senhor Dão também compartilhou com a gente sua visão sobre a Folia de Reis e o que ela representa em sua comunidade. Vamos ouvir o que ele tem a dizer? É uma cultura, né? A Folia de Reis é uma cultura católica, né? Então, nós só fazemos com muito respeito e levando aquelas mensagens para todas as casas que nós participamos, canta um hino de igreja. Então, a nossa função é essa, levando mensagem o pessoal que gosta. Mas aproveita a oportunidade que o pessoal que abre as portas para a cultura lavrense, que a Folia de Reis é a cultura. É cultura, não só para mim, mas nossos co-irmãos das outras embaixadas também, faz o mesmo papel que eu faço. Então, isso é muito importante para nós. Como o Senhor Dão comentou, essas manifestações populares podem ser uma ótima oportunidade para conhecermos os costumes locais. Everton, como essas festas e tradições refletem a diversidade cultural brasileira? Elas são a tradução da origem do nosso povo, né? Então a gente imagina que na formação cultural, principalmente que deu origem às nossas folias, quando eu falo nossas folias, seria o de Lavras, porque é muito abrangente, cada lugar vai ter a sua expressão, mas que depende muito da formação territorial de Lavras. Quem eram as pessoas que estavam aqui, os primeiros povoadores de Lavras? Então a gente tem a sua origem na cultura caipira, né? Que a própria palavra caipira, que vem é uma palavra em tupi, que significa cortadores de mato, né? Então dali os produtores, né? E dentro das tropas, dos tropeiros, existiam pessoas de diversas partes do mundo inteiro, né? Então, cada uma dessas pessoas, elas tinham a sua forma de fazer a sua prática religiosa, e, sobretudo, católica também. E o que tinha em comum era exatamente esse contexto do campo, né? Então, as práticas camponesas em cada parte do mundo, quando chega aqui no Brasil, além delas se unirem, né, elas começam a assumir e se identificarem coisas em comum, né, nessas práticas. E aquilo que tem em comum que vai ser a identidade dessa nova comunidade. Certo?
E Everton, na sua pesquisa de doutorado, que foi orientado pela professora Elaine, vocês abordaram esse tema das festas populares e a construção social, né? Aqui na nossa região de Lavras. Conta pra gente como que as ciências sociais e antropológicas estudam essas tradições e o seu papel na sociedade. O que vocês descobriram no estudo que vocês realizaram? Os estudos, eles começam, né, um pouco antes de ter o contato com a professora, dos estudos de mestrado e doutorado na Universidade de Roma, numa disciplina que se chama etnomusicologia. A etnomusicologia é uma ciência que estuda a relação das expressões culturais, sobretudo musicais, com a formação, né, social. E eu tive a oportunidade de poder estar vendo as expressões culturais assim, do mundo inteiro, né, estando ali naquele lugar onde tem gente do mundo inteiro, e vendo que assim, a gente tem expressões culturais tão belas quanto a do mundo inteiro. E uma das coisas que a gente estuda, né, além da relação da música com a formação social, e que fez com que a gente pudesse ter o contato, e o professor Elaine, foi a forma de transmissão de conhecimento dentro desses grupos. Então, e não só do campo das vertentes, mas é uma coisa orgânica que acontece em todas as comunidades do mundo inteiro. Então, a intenção foi observar o que tinha dentro dessas expressões, no sentido da transmissão de conhecimento, que pudesse também ser compartilhado com o ensino formal ou outros espaços também de ensino. E aí que deu não só a continuidade das pesquisas, mas também outros projetos, né, fora do campo acadêmico também. Quando a gente começou a afinar o projeto, né, de doutoramento, como que a gente faria para trazer a questão da etnomusicologia para a pedagogia. E aí nós destacamos aspectos desse aprendizado na folia de reis e nas congadas, porque o aprendizado na folia e nas congadas, ele é feito uma forma de transmissão onde o idoso, a pessoa mais velha da congada, ela se responsabiliza durante esse período, né, que não é o período no qual a festa está acontecendo, a transmitir esses conhecimentos. E essa transmissão de conhecimentos, ela vem de forma tão organizada metodologicamente que isso chamou a nossa atenção. E aí nós passamos a estudar esses aspectos, incluindo na tese de doutorado do Everton, um capítulo a respeito desses estudos. Como que a questão do ensino dentro das congadas e das folias de reis se refletiria na pedagogia de forma positiva, utilizando essas metodologias, esse ouvir o outro, o tempo do outro, não é? O aprender estando junto, as pessoas estando juntas, não tinha uma separação por idade, não tinha uma separação por conhecimento, mas sim por entrosamento e reconhecimento daquele momento de veneração a um santo ou aos outros, não é? Para poder fazer esse conhecimento fluir. Que bacana. E apesar de serem realizadas em diversas cidades brasileiras e ter um histórico até em outros países, né, como o Everton acabou de trazer para a gente, essas festas ainda são vistas de forma deturpada por muitas pessoas. Professora Elaine, quais são os principais desafios enfrentados por esses grupos? Existe um preconceito no qual pensa-se que a folia de reis e as congadas são exercidas por pessoas que gostam de beber, pessoas que estão tontas, pessoas que estão cantando de forma exagerada, sem perceber que existe uma organização em torno, sem perceber que existe um reconhecimento que é uma manifestação religiosa, não é, que está sendo envolvida ali. Então, isso, para mim, é o grande desafio. E eu acredito que a gente vence esses desafios por meio da educação.
Eu acredito nisso. A partir do momento que a gente conhece, que a gente vê, igual a gente está ouvindo aqui nessa entrevista, o seu Dão contando da vida, do que foi a folia dele, durante quanto tempo ele está como presidente, o que ele faz. A gente ouvir o que Everton trouxe das pesquisas realizadas, de estar junto com as outras folias, de realizar eventos. Inclusive, o senhor Dão comentou sobre que um dos princípios da Companhia de Reis dele é a questão do álcool, né? Eles não aceitam que nos dias que eles saem, né, para cantar nas ruas, para cantar nas casas, inclusive no dia da festa, que tenha bebida alcoólica. Porque, infelizmente, já existe esse preconceito, né, em relação às folias de reis, em relação à congada. Então, eles trabalham para que isso realmente seja jogado por terra, né? E não dissemine, né, essa ideia errada sobre. Reforçando isso, né, que o senhor Dão trouxe, nós fizemos um levantamento no ano de 2021 com a turma da pedagogia, porque eu trabalhava com a disciplina de metodologia do ensino de História e Geografia. Então, um dos trabalhos foi esse, conversar, entrevistar as pessoas da congada, nessa tentativa, né, de conhecer, para depois você poder se sentir pertencente, né? E a questão da bebida, em muitas das folias e das congadas, não é permitida a bebida, porque eles entram dentro da igreja, eles manifestam a sua religiosidade dentro da igreja, igual nós fizemos aquele cortejo maravilhoso, até dentro da Igreja do Rosário, aqui em Lavras. A gente podia sentir o respeito que o congadeiro e o folião estavam ali, e a bebida não é permitida. Inclusive, ainda sobre os desafios enfrentados pelas companhias, o senhor Dão destacou como o apoio da sociedade e do poder público, aliado aos recursos financeiros disponibilizados, pode fazer toda a diferença para a continuidade dos grupos. Vamos ouvi-lo. A gente não tem, assim... Você está vendo aqui, minha casa é uma família simples. Nós não temos tanto recurso para manter, fazer o melhor para eles. Fazer o melhor. Até o que eu gostaria, sim, de fazer o melhor para o grupo. Mas a gente não tem aquelas condições. Tá? E a gente não tem, assim, uma ajuda da cultura. E que incentiva a gente, você melhorar mais a situação, entendeu? Porque o pessoal que mexe com do Reis, isso tudo é gente mais simples, entendeu? E a gente faz o que pode para ajudar eles, mas não tem assim aquela ajuda, que ajuda a entusiasmar para o grupo cada vez ficar mais forte, entendeu? A gente trouxe aqui já bastante o quanto a ciência impacta a vida como um todo, né? Então, como que ela pode ajudar a fortalecer políticas públicas voltadas para o reconhecimento e preservação das manifestações culturais? Eu penso assim, que a ciência, ela colabora muito quando ela, igual o próprio Instituto, né, de Minas Gerais, do Patrimônio Histórico e Cultural, quando ele faz um levantamento, ele faz um cadastro, é a ciência colaborando para que essas pessoas que estão organizadas nos seus bairros, nas suas comunidades, sejam reconhecidas. Isso é uma forma da ciência colaborar, fortalecer, né, essa ação. E uma outra coisa que eu vejo que a ciência colabora muito é quando a gente faz projetos que podem unir a universidade com a comunidade. Igual nós fizemos em alguns momentos, Everton e eu, cursos de formação
de professores e de professoras. Isso é um caminho que a ciência pode percorrer na tentativa de colaborar com esses grupos. Então, a gente pode formar projetos, colaborar com a escrita de projetos, principalmente agora com as novas leis, né? As leis de incentivo à cultura. Acredito também que as pesquisas, né, elas fundamentam também, sobretudo as pessoas responsáveis pelas pastas, né, das secretarias de administração pública. E então, assim, é fundamental também que tenha uma administração pública consciente nesse sentido, para que possa, junto com a sociedade e com a academia, fazer esse ciclo, né, da preservação, valorização e difusão. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre a ciência e a preservação das manifestações populares, especialmente na vida das pessoas com 60 anos ou mais. Batemos um papo com João Vicente da Silva, o senhor Dão, da cidade de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora aposentada Elane das Graças Frade, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA, e com o pesquisador Everton de Brito Fernandes Lopes. No primeiro bloco, nós entendemos o conceito de manifestação cultural, os desafios enfrentados por esses grupos ao expressarem sua fé e costumes, e como a ciência pode contribuir para a criação de políticas públicas que valorizem essas festas populares. Neste bloco, vamos falar sobre a participação ativa dos idosos nas manifestações populares. Aparentemente, os idosos têm uma participação bastante ativa nas manifestações populares. E o senhor Dão nos contou um pouquinho sobre a formação da sua companhia de reis. Eu acho que está meia, de idosos e jovens. Até as mulheres também, primeiro você não tinha mulher no grupo, hoje tem, as mulheres participam também, hoje está tudo, misturou, está meia, de idosos e jovens, e as mulheres também participando, porque meu grupo tem uma média de umas 50 pessoas, meu grupo é grande. Everton, como nós vimos no relato do senhor Dão, a Folia de Reis é um grupo muito diverso. Nos estudos que vocês realizaram, que abrange 14 cidades de Minas Gerais, o que vocês observaram sobre a composição desses grupos? Realmente há muitas pessoas idosas participando? Bom, acredito que as pessoas mais idosas, elas são fundamentais nessas expressões culturais, justamente porque elas que carregam toda a sabedoria, né? E geralmente, aliás, antigamente, você tinha menos influência, sobretudo dessa carga de novas mídias. Hoje em dia a gente tem uma velocidade muito grande, né, das mídias chegando, e isso está chegando com muita facilidade aos jovens, né? Então, na verdade, está sendo como é que eu vou dizer? Não vou dizer uma luta, né? Mas é uma dificuldade para manter o interesse do jovem nas tradições, porque às vezes pode ser um pouco mais interessante para ele a cultura moderna, vamos dizer, né? E ela é mais acessível. Mas, por outro lado, os jovens, quando eles fazem parte desse meio, é muito intenso também a fé, a importância que essas famílias dão também nessas tradições. Então, isso faz também com que os jovens permaneçam. Mas acredito que a questão principal, não só de se manter o equilíbrio, mas para que essa tradição não se perca, né, é a valorização dessas tradições. Porque uma vez que essas tradições são valorizadas, isso vai fazer com que incentive os jovens, né? E Everton, o senhor Dão até comentou com a gente, né, contou pra gente no seu relato, que ele sempre foi cantador de reis. Então, além desse papel de transmitir o conhecimento que eles têm, quais outros papéis que eles costumam assumir ali, especificamente na Folia de Reis? Bom, acho que o principal é o papel de liderança, né, porque é um papel que eu dificilmente vi em algum lugar, até em instituições, assim, ali a liderança vem por uma questão de moral mesmo, né, de respeito. E também por conhecer também profundamente tudo, então a organização, as decisões também acabam sendo feitas geralmente
embaixador, mas também o dono da embaixada, né? Agora, em relação também a ele ter falado que aprendeu a cantar, né? Isso é de uma riqueza muito grande, porque para você ser um embaixador, né, um cantador, tem que ter um conhecimento muito profundo, seja da história do lugar, da comunidade, e também, como se trata da Folia de Reis, como eles estão interpretando um livro da Bíblia, eles têm que ter um conhecimento muito profundo da Bíblia também. Então, acredito que um embaixador não tem um conhecimento menor, por exemplo, do que um próprio padre, do que um próprio, porque é ele que conduz também, mas tem um conhecimento muito profundo. E a forma de se transmitir isso se dá sempre no campo da música. Então, também, ele tem um conhecimento musical que às vezes não está dentro das notações musicais, mas só da própria percepção. E aí que a transmissão ela é feita de uma forma oral, né? E de uma forma magnífica, né, vamos dizer. Eu quero só completar na fala aqui do Everton, que eu acho bem bacana da gente pensar, olhar para esses idosos como mestres dos saberes. E aí a gente situa essas pessoas num lugar já reconhecido pelas políticas públicas. Quem são os mestres de saberes, né? São aquelas pessoas que que conquistaram o seu lugar, o seu conhecimento a partir da vivência que eles tiveram. Igual o senhor Dão, ele conta que 25 anos ele é agora o embaixador da Folia. Mas e o tempo que ele participou enquanto aprendiz, conquistando esse espaço? Não é maravilhoso? E essas conquistas não é como nós na ciência, que nós pegamos os livros, que nós lemos, né? Que nós vamos buscar na biblioteca, né, Everton? Que lemos os nossos artigos científicos. Não. Esse conhecimento é um conhecimento feito pela importância da oralidade. Alguém falou para o seu Dão. E a oralidade ela foi cantada no ouvido do seu Dão um tempão, para que ele pegasse o tom da embaixada dele. E as próprias letras das músicas, né, que eles cantam, a maneira como eles cantam tem grande importância também na transmissão do saber, né? O que eles cantam, né, como eles cantam, como eles produzem principalmente, e como eles cantam, é característico deles. E é a partir dali que as novas gerações vão sendo formadas. Não é? Então, é algo importantíssimo que esses mestres dos saberes sejam ouvidos, tenham condições de continuar as suas caminhadas. Não é? Mas, uma outra coisa que eu percebi nas minhas pesquisas é que durante 10 anos, filmando todos os anos, né, o ritmo e a tonalidade nunca mudaram. Então, você não consegue distinguir qual ano que é qual, porque a música é idêntica. Por que é idêntica? Porque ela é ensinada pela boca, pela voz, ó. Você vai bater assim, ó, tum, 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 tum. E também outras formas de análise também, né? Que a gente vê na transmissão oral, nessa forma de tocar junto uma companhia com a outra, o que cada som vai simbolizar, o que cada som vai codificar. A gente vê que cada instrumento, cada forma de tocar, ele vem de uma região do mundo. Né? Então é como se essa nossa expressão fosse uma colcha de retalhos de várias culturas, mas colocadas muito bem definidas. E com isso a gente consegue analisar traços de diásporas, traços de migrações, né? Analisando a música. E todo o processo que se dá quando eles saem, quando eles pedem para entrar numa casa, quando eles vão sair, quando eles vão agradecer pelo alimento, dentre outras coisas, né? Tudo perpassa pela música. Todos os atos, todas as ações, elas são feitas através do plano musical. Inclusive, tudo que acontece no plano místico. E você comentou sobre as outras companhias. A gente percebe a importância que tem das outras companhias de reis também nessa continuidade, né, das folias de reis em si. Porque eles fazem questão de estar em outras cidades nas festas deles, e as outras companhias também fazem questão de estarem aqui, por exemplo, em Lavras, quando for a festa da Companhia Estrela do Amanhã, que é do Senhor Dão, ou de outras que a gente tem aqui na cidade. Fale um pouquinho mais sobre essa importância, né, das companhias apoiarem umas às outras. É como eles dizem, né?
Eu vou na sua festa para fazer a sua festa mais bonita, para que você possa vir na minha festa para fazer minha festa ficar mais bonita, né? Então a festa só fica bonita quando tem muita gente. Então você tem essa reciprocidade, essa irmandade. E a própria palavra irmandade, né? Porque a irmandade, ela é literalmente uma instituição, né? E que já está aqui no Brasil, aqui pelo menos em Minas Gerais, há 300 anos, né? Mas ela chega aqui no Brasil muito antes também, né? Chega aqui por volta da metade de 1600. E você tem diversas irmandades, né, que representam diversas comunidades, né? A gente tem a Irmandade do Rosário, por exemplo, que foi responsável pela organização social dos negros no século XVIII, né, no século XIX. A Nossa Senhora das Mercês, né, que era responsável pela organização dos pardos, e que trouxe também diversas formas de práticas religiosas da Europa e da África aqui para o Brasil. E chega aqui no Brasil e assume esse contexto brasileiro, né? E já que estamos falando de apoio, durante a nossa entrevista com o senhor Dão, ele falou sobre a sua família, né, e outras famílias também, que são importantes nessa parte do apoio e também participam dessas manifestações populares. Vamos ouvir o que ele disse? A minha esposa participa, e inclusive ela trabalha muito, porque as roupas ela lava, ela me dá muito apoio. Aqui o fogãozinho de lenha aqui para fazer comida para o pessoal aí. Então, agora os filhos não. E eu acho que tem 2 netos. Esses vai apanhar gosto, porque ia ter um neto, até ele é seminarista, está estudando para padre. Ele gosta. E tem um outro de 10 anos também, que é um luxo comigo. E ele sempre está falando, vovô, eu vou continuar na folia, vovô, vamos ver se continua, né? Mas os filhos não deu aquele... Eles já me dão apoio e tudo, nossa, mas assim, de participar... Essa é uma tradição muito forte entre famílias, inclusive em Lavras. Temos a Companhia de Reis da família Barbosa e a Companhia Estrela do Amanhã do Senhor Dão, que são reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais. Contem pra gente sobre isso. Bom, as folias de reis, elas são implantadas nas famílias. Então, é uma tradição familiar, não é uma tradição de um grupo social. Ela nasce dentro da casa de alguém. E a gente pode observar nas visitas que a gente fez em Everton, eu fiz algumas, Everton fez outras, às vezes, durante o ano, essa folia, ela se reúne na casa das pessoas. Você vai aqui na família do seu Barbosa, a rua inteira virou um espaço no qual a folia trabalha, onde são guardados os instrumentos, as roupas, o que se come, né, o que se ganha. Porque, como eu disse no primeiro bloco, as folias, elas se transformam em associações. Então, elas ajudam as pessoas. Não é? Então, a folia, ela recebe donativo e ela ajuda aquela rua inteira, aquela família toda. Então, é importante demais que as famílias estejam respaldadas. Não é? E hoje, a gente vai observando, para que sejam conquistados esses recursos públicos, as folias precisam fazer projetos. Elas precisam estar em consonância para que alcance, principalmente a Lei Aldir Blanc, ela saiu, então, espaço para que os mestres de saberes fossem reconhecidos. Mas, para isso, a pessoa tem que escrever. Para isso, a pessoa tem que estar ali. Então, mesmo nas famílias onde, igual a do seu Dão, quando ele fala, né, que os filhos não saem junto com ele, mas, às vezes, tem alguém da família que ajuda a escrever, que ajuda a entregar um documento na prefeitura que é necessário, que ajuda a fazer um ofício para poder fechar a rua quando a folia vai passar, que ajuda a formular o roteiro, que ajuda a congregar onde que vai ser feito o almoço, não é? Onde que vai ser feito o encontro, onde que vai ser feito os ensaios. Então, em determinado momento, você vê a folia de reis, ela tem a base nas famílias, não é? E vai congregando a comunidade. É assim que acontece, não é?
Não é um movimento de fora para dentro, um movimento de dentro da família para fora. E também, assim, ao início, assim, era bem mais familiar, né? Mas até, assim, em questão do crescimento, né? Acaba que uma família vai se misturando com a outra e vira uma comunidade, né? Uhum. Mas o interessante é que essa tradição que vem de geração em geração, ela se mantém muito, sobretudo por causa da fé, né? E se dá de uma forma muito interessante, porque geralmente as pessoas elas ficam devotas devido a um milagre ou uma graça, né? Então, meu filho nasceu com alguma coisa, eu pedi para os Santos Reis, curou, né? Então eles levam isso muito a sério, né? Então isso faz também com que a interação dessas famílias fortaleçam cada vez mais essas festas e não deixem acabar. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a família Barbosa e eu percebi a importância e o cuidado que eles têm para a preservação dessa manifestação popular. Tanto que o senhor Walter é o presidente, né, da associação, é o presidente ali da companhia, mas hoje os filhos dele já cuidam. A Gisele é uma que está à frente da organização da festa que tem no fim do ano, que é a maior festa, né? Que vem outras companhias para participar. A gente vê que a filha dela, a Carol, que é uma adolescente, já tem um cuidado em estar participando da festa, participa ali da organização com a mãe. No dia da festa se faz presente, ouvindo, né? Tendo aquele cuidado se o almoço está pronto, se não está pronto, se a mãe pede um favor, está ali disposta a ajudar. E o quão isso é fundamental para a continuidade, né, de uma manifestação cultural tão importante para a nossa sociedade. Da esposa do seu Dão, eu queria fazer um comentário importantíssimo, né? Que ele fala, antes as mulheres não participavam, né? Hoje as mulheres estão presentes. E as mulheres fazem um papel fundamental, que é o papel de organização. Né? Você vê, pensem bem, você faz um cortejo com 40 homens, não é? Chega aquela roupa toda. Se não tiver alguém que organiza, que trabalha junto com outras mulheres, que põe aquela roupa no lugar, no outro dia não tem roupa para vestir, não é? Se não tiver as mulheres ali no dia do almoço, da grande festa, às vezes está ali na cozinha, porque os homens acabam indo mais para folia, né? Ali pra rua, para cantar, para tocar algum instrumento, né? E agora a gente tem visto as mulheres fazendo eu não sei como chama, Everton, quando junta os 4 para cantar. As cantorias. Fazendo as cantorias. Até de marungo também. Eu já estou vendo as mulheres, né? Já conheci 2 marunguinhas, que foram marungas, entrevistei essas marunguinhas em 2 folias de Varginha, e agora elas estão cantando, elas já cantam. Elas eram marunguinhas e agora elas já cantam, fazendo o quarto. Quadro ali, quando junta 4, que vai cantar aquela cantoria, ela já é uma delas. E isso é incrível para a gente, né? Quer dizer, vai abrindo esse espaço e vai se garantindo a condição de continuidade, não é? E até aproveitando que a gente está falando de todo esse apoio, né? A gente falou bastante das famílias e entre as companhias, mas também espero que este episódio esteja chegando a muitas pessoas que estejam conhecendo melhor a Folia de Reis. E para esse público que está nos ouvindo também e querem apoiar, valorizar não só a Folia de Reis, mas Congada e outras manifestações culturais, como que essas pessoas podem apoiar também? O apoio a uma Folia de Reis, ele pode vir a esse apoio financeiro, que é você fazer uma doação, e você pode ficar tranquilo, né? Porque as Folias de Reis que estão em pé, né? Essas aqui de Lavras, principalmente, que são super sérias, que a gente conhece. Então, você pode fazer um apoio financeiro e você pode fazer um apoio de trabalho, que é esse que nós estamos fazendo, né? O dia do ensaio, o dia de passar na sua casa, fazer o almoço para essa folia. Você pode apoiar nesse sentido, no trabalho, no financeiro, e você pode apoiar como Everton faz, né? Valorizando. Você tem um espaço, o Everton tem um espaço que é da Associação Mineira de Educação Patrimonial, não é? Então, a gente reúne, a gente valoriza, a gente faz uma tarde de encontros. Então, você pode apoiar dessa forma, fazendo o que vocês estão fazendo aqui, o que a Universidade Federal de Lavras está fazendo, dar visibilidade a essas pessoas, não é? Dizer sobre o que elas produzem, isso são formas de incentivar. E acredito também que, assim, acho que um dos maiores incentivos, na verdade, é
buscar saber o que é, né? Participar junto, porque queira ou não, são grupos que mantêm a história de todos nós, né? Por mais que nós não saibamos disso, mas eles mantêm a nossa identidade, o começo da nossa comunidade, da nossa identidade cultural, eles estão ainda preservando, né? E, professora Elaine, você acredita que esse apoio da família, da população, de outras companhias que como a gente disse, são importantes para garantir uma melhor qualidade de vida aos idosos, especialmente no que diz respeito ao bem-estar emocional e à socialização deles? Então, eu vejo que a gente falou bastante sobre as pessoas idosas dentro das nossas folias e congadas. E hoje, a gente vem sentindo que, às vezes, essas pessoas não conseguem acompanhar o cortejo. Eles não conseguem acompanhar o cortejo, mas eles conseguem fazer coisas que são muito interessantes. Principalmente o desenho das roupas. A gente tem costureiras que elas conseguem costurar nas máquinas as suas roupas, a fazer o pedido. Elas mobilizam as famílias delas no sentido de doação das peças de roupa, peças que eu falo das roupas, para poder vestir as pessoas, das camisas. Então, a gente tem, acima de tudo, não é? Mesmo que a pessoa não consiga acompanhar o cortejo, às vezes uma questão de mobilidade, ela pode fazer outras atividades, ela pode deixar o seu conhecimento de mestre fluir, né? Porque esse conhecimento adquirido delas durante o ano e a vida delas toda, de mestre, ninguém tem dentro da folia, é só elas. Então, elas podem continuar fazendo esse papel. Elas podem continuar desenvolvendo esse papel. E as famílias, elas podem abraçar, não é? Essas pessoas. Porque essas pessoas ainda podem, por meio da oralidade, não é? Contar para a gente, mostrar para a gente, indicar caminhos, não é? E um ponto que a gente falou muito foi sobre como as pessoas acima de 60 anos, são importantes na transmissão do conhecimento. E, assim, acho que todo mundo gosta, né, de quando nós estamos falando, alguém está prestando atenção naquilo que a gente está falando. Então, acredito que isso dê um sentimento de ser valorizado, né, uma valorização para a pessoa idosa, de o que eu digo é importante. O que eu digo, ele deve ser continuado, ele deve ser passado. Eu não estou aqui falando uma besteira, eu não estou aqui falando coisas que não fazem sentido. Eu estou falando sobre cultura, eu estou falando sobre conhecimento. Então, é muito bacana de ver isso também para a pessoa idosa, né? Sim. Exatamente. Eu digo mais, né? Porque são pessoas que, se a gente for ver, se a gente pode... Eu me pergunto às vezes, por que um mestre de saber hoje em dia não está numa cadeira de uma academia de letras, por exemplo? Porque às vezes o que um acadêmico gasta 1 ano para fazer, eles fazem tudo improvisado, né? E com um conhecimento profundo e com uma precisão muito profunda. Então, um tipo de artista desse, né? Ele tem que ser valorizado não só por ser uma pessoa mais idosa, mas por ser literalmente esse artista. É fenomenal, né? E às vezes a própria sociedade não consegue enxergar, né, essa riqueza que tem, né? Uma pessoa que consegue fazer essa quantidade de versos com a coerência, com o encadeamento, com toda a exatidão de um sistema literário, né? E de forma improvisada, né? Então, eu acredito que a gente poder valorizar esse tipo de expressão, né, é fundamental, né? Não só para eles, mas para a gente também. A gente está valorizando uma arte, uma grande arte. E diante disso, acho que a gente retoma a fala do professor Elaine lá no inicinho, né, do episódio. Que quando você fala sobre não dar voz a eles, porque eles já falam, tem muito o que falar, já falam muito bem, tem muito com o que compartilhar, enriquecer, né, com a contribuição deles. Mas dá espaços para que eles possam falar, remete ao que a Mayara falou sobre o sentido da gente também ter ouvidos, né, para o que eles têm a falar, porque eles sabem muito, né, e tem muito a contribuir, isso é muito importante. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre as manifestações culturais presentes em nosso país, em especial a Folia de Reis.
Batemos um papo com o João Vicente da Silva, o senhor Dão, da cidade de Lavras. E estamos conversando sobre o assunto com a professora aposentada Elaine das Graças Frade, da Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas, Educação e Letras da UFLA, e com o pesquisador Everton de Brito Fernandes Lopes. Até aqui, nós falamos sobre a ciência por trás das manifestações culturais, sobre a importância da participação dos idosos na perpetuação dessas festas e como o apoio da família e amigos é importante para que o idoso continue suas práticas e se sinta valorizado. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre a interação entre gerações e como os conhecimentos sobre as festas populares é passado aos mais jovens. Como já proseamos anteriormente, um grupo de folia de reis pode ser bastante diverso, bem como acontece em outras manifestações. E o Sr. Dão nos contou como é a interação dele com os mais jovens. Vamos ouvi-lo. Hoje eu estou pondo 2 jovens, ensinando eles como funciona, porque você sabe, já estou com 80 anos, e já não estou com aquele pique mais. Inclusive tem muito jovem no grupo Estrela do Amanhã. E aí surgiu a ideia, o Estrela do Amanhã, para mais dos Estrelinha da continuidade. E aí estou educando 2 jovens aí, que é o Juninho e o Everton, para nós de ver se no futuro esse comanda. Everton, é comum essa troca de conhecimento, como a relatada pelo Sr. Dão, nos grupos de manifestações culturais? Quando a gente vê os encontros ali, a gente vê que tem jovens ali, por exemplo, que são mais inclinados para ser marungos, né? Que são alguns chamam de palhaços, né? Na frente da folia, que tem suas funções também, mas que são pessoas que têm mais um vigor no corpo ali para dançar e tudo mais, né? E você vê que tem outras pessoas que são mais inclinadas para cantar, que são mais afinados, né? Você tem outras pessoas que são mais instrumentistas, então é só para tocar, mas cada um chega ali na sua função e vai aprendendo sempre com o mais velho ali. Então, os jovens, cada um vão se identificando com aquele que se identifica mais. Né? Inclusive, da pesquisa, você hoje é um folião. Conta pra gente um pouquinho como que ocorreu isso e qual que é o seu papel hoje dentro da folia da Companhia de Reis da Família Barbosa. Interessante, né? Porque as minhas pesquisas, elas começaram em Ouro Preto. A minha graduação foi em Ouro Preto, em música, e eu fui, assim, pesquisar sobre a música do Mozart e maçonaria, né, e achava que a Irmandade era tudo a mesma coisa, né, mas por coincidência a Irmandade que estava do lado da minha casa era a Irmandade do Rosário, e era um dia de congada. Então esse dia transformou minha vida, né, é uma outra história que em outro momento eu conto, mas a partir desse momento eu comecei a observar a riqueza de detalhes, principalmente musicais, né, mas eu tinha ainda que tentar entender aonde que essa pesquisa ia ser importante, interessante para a sociedade. Onde que estava a importância disso tudo, né? E, então, assim, vasculhando, né, nas literaturas, né, então, vindo também dessa perspectiva da pesquisa participativa, e aconteceu de uma forma inusitada, porque eu estava pesquisando a família Barbosa e na época da pandemia. E faltou músicos, porque a maioria todos idosos, né? E ninguém queria sair de casa, medo de morrer e tudo mais, então faltou músico. Então o seu Walter falou assim, uai, Everton, não mandei você saber música, então canta aí com a gente. Então eu meio que entrei dessa forma. Só que, como eu sou músico, eu fui aprendendo cada voz, né? Cada função ali, né? E aí eu percebi que a minha pesquisa ela começou a ter uma riqueza de detalhes muito maior. Ela passou a ser muito mais rica, né? E aí me veio essa ideia, né? Da gente poder fazer essa união entre a pesquisa empírica, vamos dizer, e essa pesquisa técnica. E hoje, na família Barbosa, na companhia deles, qual que é o seu papel lá dentro? Então, ali eu só não me arrisco a ser um embaixador, porque eu acho que o seu Dão falou muito bem, né? Ele começou cantando, mas assim, para ter o domínio mesmo, leva anos, né? E anos de participação, de envolvimento, de conhecimento.
E a gente ouviu aqui o relato do Everton sobre como ele se iniciou ali na Folia de Reis. E, professora Elaine, há estudos sobre essa participação da juventude em festas tradicionais? Você acredita que as novas gerações têm interesse em preservar essas tradições, assim como o Everton tem? E com relação a estudo científico, eu dei uma pesquisada nos nossos repositórios. Pesquisei aqui em Minas Gerais e achei na UFMG uma tese de doutorado tratando disso. Até depois, com mais tempo, eu vou disponibilizar. Não é? Eu acho que seria legal. Vou fazer uma leitura primeiro para a gente ver do que se trata. Mas achei pouquíssima, não achei em outras. Pelo menos assim, eu tive pouco tempo também para poder pesquisar. E quando a gente fez a nossa pesquisa, eu tinha feito uma pesquisa de lastro para ver se a gente tinha mais outros textos. E nós encontramos duas monografias, né, Everton? De São João del Rei também. A respeito da Congada, da Folia de Reis, que esse era um material que a gente já conhece. Mas o que eu vejo é que está nas mãos das novas gerações a preservação. Se a gente não conseguir impactar os jovens, a gente perde esse referencial. E por isso que eu acredito muito na questão da educação. À medida que a gente insere na formação docente a responsabilidade de tratar dessas manifestações culturais, seja no conteúdo de história, no conteúdo de geografia, de formação de território, né? Se a gente não conseguir fazer isso, sensibilizar os estudantes, né, que estão aí fazendo a sua iniciação à docência, a gente perde isso, né? E é o que a gente não deseja. Acho que, inclusive, Everton, você podia falar um pouco mais. A professora Elaine reforçou a importância da ciência, né, no reconhecimento dessas manifestações populares. Falou sobre uma outra ação, né, que é essa educação patrimonial, Sim. Principalmente na formação docente. Mas quais outras iniciativas, como oficinas, festivais, documentários, têm sido úteis para engajar os mais jovens e manter essas manifestações vivas? Exatamente, são diversas atividades, né? Porque a gente vê que os jovens, cada um tem a sua, como vou dizer, o seu talento, né? Então, eu acredito que a gente pode utilizar essa diversidade de talentos para um objetivo comum, né? Então, existem diversos jovens que têm essa vocação, vamos dizer, para o audiovisual. Então, por que não canalizar o audiovisual para a preservação, valorização e difusão, né? Outras pessoas que têm vocação, por exemplo, a dança, a educação física, vamos dizer. Então, ali tem partes ali que a gente pode explorar, né? Literatura, história, geografia, acho que todas as disciplinas ali, né? Que essa valorização também parta de outras ações, de outros espaços, né, com outros olhares. É imprescindível isso. É muito interessante, inclusive, o que você falou, porque a gente falou muito, né, da questão das atividades para os jovens, mas é importante, fundamental também a sociedade, porque é a sociedade que vai valorizar isso, as empresas, né? Porque todo o fomento, não é de agora, isso aí é de milênios, né? São as iniciativas privadas, vamos dizer, que geralmente financiavam, né, artes e tudo mais. E a administração pública, né, que tem que ter também essa responsabilidade e esse conhecimento, porque, sobretudo, a administração pública, né, para que não haja o rompimento da identidade. Aliás, as tecnologias e as mídias sociais têm se mostrado aliadas muito fortes na divulgação de informações. Professora Elaine, esses recursos mais modernos, eles realmente contribuem para a disseminação do conhecimento sobre as manifestações culturais? Eu sou muito da área da educação. Eu acredito muito. Então, como nas folias de reis eu aprendo com os mestres dos saberes, existem os mestrinhos, que são os mestrinhos das tecnologias, que eu não posso dispensar esse conhecimento. Eu não preciso ensinar aos jovens como buscar informação. Eles sabem. Eu preciso ensiná-los a como separar a boa informação. Porque saber buscar informação, eles sabem. Então, esses recursos mais novos hoje, eu preciso chamar o jovem. Então, nós, adultos, o que nós podemos fazer? Gente, faz um almoço para a Folia de Reis na sua casa. Se nunca foi ali uma Folia de Reis, faça.
Faça um almoço, faça um encontro. Faça um café de ensaio da Folia de Reis. Não é? Porque você vai conhecer, você vai usar, aí você fotografa, você põe na sua rede social que a folia esteve na sua casa. Você vai diminuindo essa condição de que a folia hoje sofre, não é? Porque às vezes eles fazem sem nenhum recurso. E a gente está especificando, né, sobre a Folia de Reis, que é a manifestação popular que o seu Dom faz parte, né? Mas existem várias outras que fica a dica, né, para os ouvintes ficarem atentos, pois há muitas delas que estão sedentas, né, e precisando de pessoas que deem o apoio, que reconheçam elas como algo importante ali na sociedade ou no município em que mora. Bom, a prosa está ótima, mas o nosso episódio está chegando ao fim. Mas antes de encerrarmos, o senhor Dom deixou um recadinho muito importante. Seria ótimo que surgisse mais jovem nossos grupos. Não estou falando só do meu, estou falando nos grupos. Mais jovem participando, porque os velhos, morre um, morre o outro, e aí aquela tradição vai fracassando, porque os mais velhos vão morrendo, tem que surgir os novos para dar continuidade. Que bacana, senhor Dom! Nós queremos agradecê-lo imensamente pela atenção e por aceitar participar com a gente nesse episódio. Nós adoramos saber mais sobre as suas histórias e experiências. Aproveitamos para agradecer também à professora Elaine e ao Everton por aceitarem o nosso convite pelo bate-papo sobre esse assunto tão bacana, que faz parte não apenas da vida de quem tem mais de 60 anos, mas também do nosso público de outras idades. Olha, muito obrigada. Nós passamos uns minutos aqui tão felizes, tão legal a gente poder contar, né, um pouco daquilo que a gente faz enquanto pesquisa, mas também compartilhar o conhecimento, né, conhecer o seu Dom mais proximamente. Quero agradecer demais. E assim, o nosso Instagram, o meu Instagram pessoal é @ElaineFrade. E o Instagram do Espaço Vilma Frade, como eu já disse para vocês, que é o espaço onde hoje eu moro em Varginha, eu não moro em Lavras mais, não é? E é Espaço Vilma Frade, com W, né? E @também Sarau da Dona Vilma, com W. Também gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade. Muito obrigado a vocês. É uma satisfação estar aqui com a professora Elaine, com o mestre Dom. E até falando um pouquinho do que o seu Dom falou, né? Porque os mais velhos, a tendência é sempre... a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer um dia, né? Mas é importante que os mais jovens aprendam, e essa é uma das preocupações maiores que nós temos ali com a nossa associação. Venha nos visitar, né, na ANCEP. ANCEP se escreve AMCEP, Associação Mineira de Cultura e Educação Patrimonial. E temos a nossa página oficial, www.ancepbr.com. E nas redes sociais também, Facebook, Instagram, né, que é @ANCEPBR também. Então, não só dos nossos eventos, também das nossas atividades, todos vocês estão convidados a conhecer, né, e, sobretudo, participar conosco. Vai ser um grande impacto, né, que nós estamos fazendo para a nossa cidade, para a nossa comunidade. Então, para quem quiser também acompanhar e visualizar nossas pesquisas também, né, ali no site academia.com, então Everton de Brito, e ali vão estar também as publicações de mestrado, doutorado, outros artigos também, outras revistas e congressos, no qual a gente sempre aprofundou nas pesquisas, seja da Congado e da Folia, daqui de Lavras e região das Vertentes. Para todos que nos acompanham e desejam conhecer mais sobre nossas tradições culturais, esperamos que a conversa de hoje inspire vocês a participar ativamente dessas manifestações e a valorizá-las como elas realmente merecem. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para o diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa.